Que bom que você está por aqui. Obrigado aí pela sua presença. Continua com a gente aí alguns minutos. Você breve aqui, tá bom? Você teve aí agora, participou aí com a gente de um louvor, agora maravilhoso. Que o Senhor possa continuar falando no seu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, verso 29. Nós estamos aí falando, vamos falar um pouquinho da Páscoa, não é verdade? Se por acaso você não gosta de chocolate, você pode mandar para mim que eu gosto. Inclusive eu vi uma foto aí de um chocolate aí no Instagram, né? Não vou falar de quem. Maravilhoso. Se por acaso você não gosta, eu gosto. Você pode mandar para mim. Mas a Páscoa não é chocolate, né? A Páscoa não é representada pelo coelhinho. A indústria comercial, o comércio aproveitou isso aí para fazer o seu comercial e vender os seus produtos. Mas a Páscoa para nós é muito mais do que isso. A Páscoa para nós representa a libertação, representa a morte e ressurreição de Cristo, nos libertando de uma vez por todas, né? Nos comprando, nos transportando para o reino do seu amor. Eu gostaria então de ler com você, João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Senhor Jesus, nós queremos que a Tua palavra faça morada no nosso coração. Queremos que a Tua palavra faça morada na nossa vida e que o Senhor possa transformar o nosso coração, pois precisamos disso todo dia, sermos transformados pela Tua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus, amém. Quando nós vamos ver falando da Páscoa, Êxodo capítulo 12, você vai ver lá falando sobre a Páscoa. Vamos voltar um pouquinho aqui, Êxodo capítulo 12. Foi uma festa instituída por Deus, uma ordenança do Senhor. Então, a festa israelita, Êxodo capítulo 12. Uma festa que o Senhor colocou na saída do povo. Ela foi celebrada na saída do povo para o Egito. E é interessante, se você voltar um pouquinho mais, Êxodo capítulo 3, você vai ver que o Senhor fala com Moisés, e fala com Moisés da seguinte forma: olha, eu tenho escutado a voz do meu povo, eu tenho escutado o clamor do meu povo, eu tenho escutado e visto o sofrimento do meu povo ali no Egito. Então eu resolvi tirar esse povo de lá. Mas e se você voltar um pouquinho mais, já havia uma profecia, o Senhor falando isso a Abraão, fazendo um pacto com Abraão ali, falando com Abraão que o povo sofreria, depois ele tiraria o povo, levaria para uma terra que mana leite e mel. Então, conseguimos então ver aí uma progressão, né? A revelação progressiva, como diz os teólogos. E aí, Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. E aí você vai ver comigo depois, você pode ler, não vamos falar aqui, né? Mas você pode ler o capítulo 12, você vai ver que foi um pouco antes da 10ª praga. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Onde o povo de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, o povo hebreu tinha que colocar nas portas e nas janelas a marca do sangue. A marca do sangue ali, devia marcar o novilho e marcar com sangue ali. Para que quando o anjo da morte passasse, pulasse aquela casa. Mas aquilo ali não era simplesmente uma morte, um sangue assim qualquer. Aquilo ali estava apontando para Cristo, estava apontando para o Cordeiro vivo de Deus, estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse Jesus, esse Cordeiro de Deus que João dá testemunho aqui no capítulo 1 de João. João Batista dando testemunho, né? Senão faz a confusão. O Evangelho de João, mas é João Batista que está dando testemunho de Jesus. E olha só, como é interessante. O homem havia pecado. Quem pecou foi o homem. Então Deus, como na sua justiça, ele precisava cobrar esse pecado, ele precisava ser justo com esse homem. E aí ele vai cobrar essa justiça em alguém.
E aí, no Antigo Testamento, você vai vendo alguns sacrifícios que são feitos. E aí, esses sacrifícios são instituídos por Deus. Como deveria ser feitos os sacrifícios? Quando você lê Êxodo, quando você lê Levíticos, você vai ver como deveria ser feito os sacrifícios. E o sacerdote tinha que entrar ali. O sacerdote fazia o sacrifício todos os dias pelo povo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para que o pecado da nação fosse perdoado. Mas isso estava apontando para Cristo. Isso estava apontando para o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro, o Cordeiro que havia de vir. Deus, como justo, ele precisava cobrar essa justiça de alguém do pecado do homem. Mas quando ele olhava para a terra, não tinha ninguém, não havia nenhum justo sequer. E aí Deus faz o quê? Pega aquilo que ele tinha de melhor. O Filho amado, o Filho legítimo. E vai entregar por mim e por você. Cobrar essa justiça em Cristo. Então nós podemos dizer que nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Nós somos justificados não por causa que nós somos pessoas boazinhas. Você não é justificado por mandar um ovo de Páscoa para mim, mas pode mandar um ovo de Páscoa, pode mandar um chocolate, né? Mateus, Natália, Gustavo, beleza? Pode mandar aí, né? Pessoal do JA. Mas nós não somos justificados pelas boas obras, somos justificados pelos méritos de Cristo. Eu e você somos justificados pelos méritos de Cristo. E aí João Batista está dando testemunho. O povo havia ido atrás de João Batista para saber quem era João Batista. Será que João Batista é o Messias? Será que João Batista é aquele que havia de vir? E aí João vai falar assim, não sou eu não. Eu batizo com água, mas vai vir um outro após mim. Esse batizará com o Espírito Santo. E João dá esse testemunho. E aí, no capítulo que nós lemos, a parte que nós lemos, no dia seguinte, ou seja, no dia depois que esse povo foi atrás de João, querendo saber quem era João Batista, no dia seguinte, Jesus passa e João Batista fala, olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu irmão, a Páscoa para nós representa essa libertação do pecado, essa libertação do império das trevas. E aí você pode estar pensando assim, Léo, mas eu continuo pecando, eu também continuo pecando, infelizmente nós continuamos pecando. Mas nós agora pecamos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. E aí, pensando nesses animais que foram mortos, Paulo escrevendo aos Colossenses fala, no capítulo 2, verso 17, olha, tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. Esses animais, sombras do que haveria de vir. Hoje nós não precisamos mais matar animais, nós não precisamos mais fazer nada para tentar justificar o nosso pecado, porque o nosso pecado já foi justificado, nós já fomos justificados, nós já fomos considerados justos por causa de Cristo, meu irmão. E eu gostaria de encorajar você nesse momento a pensar nisso, a glorificar a Deus, glorificar a Jesus, esse santo, esse que é o Cordeiro vivo. E a Páscoa tinha que ser matado um cordeiro, e agora nós temos o Cordeiro. E é interessante que Jesus, ele não é morto, ele se dá a morrer. Ele se entrega à morte por amor de mim e por amor a você. Jesus, ele é aquele que vai entregar a morte. E quando nós olhamos lá no livro de Hebreus, deixei marcado para ficar mais rápido, né? Hebreus, capítulo 9, verso 11. Depois você dá uma lidinha lá no livro de Hebreus. Dá uma lida lá no livro de Hebreus, você vai ver algo maravilhoso. O escritor de Hebreus nos mostra que nós temos um sumo sacerdote. Como eu disse, o sacerdote vinha e fazia o sacrifício para perdão dos pecados do povo. Mas o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos uma vez por ano. Agora, nós temos um sumo sacerdote, Cristo. Por isso nós não precisamos, uma vez por ano, entregar os pecados da nação, porque os pecados já foram perdoados em Cristo. E aí, o autor de Hebreus vai dizer assim, capítulo 9, verso 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior
maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, sendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Portanto, por isso, Ele mesmo, o mediador da nova aliança. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Meu irmão, nós podemos nos alegrar, porque o nosso pecado foi perdoado em Cristo. Hoje nós não precisamos sacrificar animais, hoje nós não precisamos matar animais, porque o sangue de Jesus é suficiente. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hoje eu e você, nós podemos servir esse Deus vivo por causa de Cristo. Olha que maravilhosa situação, que Páscoa maravilhosa é essa? A maravilhosa Páscoa de nos libertar de uma vez por todas. E aí nós vamos vendo aqui, olha, Hebreus 10, caminhando um pouquinho mais para frente, verso 4, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso ele vai oferecer o sangue precioso dele. Verso 12, no capítulo 10, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um sacrifício único, um único sacrifício, um sacrifício único, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha só, meu irmão, o Senhor já ofereceu um sacrifício único, você não precisa ficar se martirizando, você não precisa ficar se sacrificando. Ele quer obediência. Obediência. Eu e você, então, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Você precisa analisar o seu coração e ver se você está obedecendo aquilo que a Bíblia diz. As coisas que aconteceram, os sacrifícios que aconteceram lá no Antigo Testamento, era sombra daquilo que viria de vir. Jesus Cristo, Ele já veio, já nos libertou, já morreu por nós, já nos comprou. No capítulo 17 de João, Ele intercede por mim e por você. Ele intercede pela igreja. Você depois dá uma lida lá, você vai ver que Ele está intercedendo por nós. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não precisa sacrificar mais nada, porque o sangue dele é perfeito. O sangue dele é aquele que nos justifica. Meu irmão, na Páscoa nós nos alegramos pelo sacrifício de Cristo. Mas não só pelo sacrifício, pela ressurreição. Ele vive, Ele continua vivo. A Páscoa nos lembra isso, a Páscoa nos remete ao passado, onde nós éramos quem éramos, onde nós olhamos para o passado e conseguimos ver um povo hebreu sofrendo, clamando a Deus no Egito. Esse povo representava eu e você. Agora nós olhamos para o presente e vemos uma remissão dos nossos pecados. E aí podemos olhar para o futuro também e ver, Ele vai voltar para nos buscar. Pois essa é a promessa. As mulheres foram procurar Jesus no túmulo. E aí o anjo aparece e fala assim: olha, por que vocês procuram aqui aquele que ressuscitou? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Meu irmão, procure então agradar ao Senhor. Procure então agradar esse que vive e reina, o ressurreto. Esse é o maior motivo da Páscoa para nós. Esse é o verdadeiro motivo da Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. Por isso nós podemos nos alegrar nele. E aí ele cumpriu o ofício de sacerdote. Ele veio, não só entregou a oferta, como ele mesmo foi a oferta. Ele entregou o sacrifício e ele foi o sacrifício.
Olha que coisa maravilhosa. O sumo sacerdote tinha que preparar tudo, os sacerdotes preparavam. Agora, ele, o nosso sumo sacerdote, aquele que se deu por mim e por você, aquele que se deu por nós, nós podemos nos alegrar e saber que ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer na manhã, né? A música que nós cantamos. Porque ele vive, você pode esperar na manhã. Nós sabemos, e como Mateus falou aqui, nós estamos passando por uma situação difícil, mas nós podemos crer no amanhã. Paulo escrevendo aos Coríntios, fala assim, olha, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis homens. Se nós esperamos em Deus somente nessa vida, meu irmão, nós somos muito miseráveis. Não é fácil lidar com a morte. Não é fácil lidar com a situação que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria que você alegrasse o seu coração em Cristo. Pedisse ao Senhor para alegrar o seu coração. Que o verdadeiro sentido da Páscoa estivesse aí na sua casa agora. Estivesse aí onde você está agora. Que o verdadeiro sentido da Páscoa fizesse sentido também no seu coração. Jesus Cristo ressuscitou. Por isso nós podemos crer no amanhã. Jesus Cristo voltará e nos levará. Temos vivido dias de luto por irmãos, por amigos, por colegas. Dias de tristeza. Dias de clamor intenso por aqueles que estão doentes. E aí a gente fala tanto dessa Covid, né? E temos que orar. Mas outras pessoas adoecendo com outras coisas. E mais do que isso, uma doença emocional. Uma doença emocional. Pessoas que estão com medo de ficar doentes, pessoas que estão com medo de sair de casa, e as emoções começam a ficar balançadas. E de repente nós temos uma sociedade doente emocionalmente. Uma sociedade apavorada emocionalmente. Mas nós precisamos olhar para esse sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo que foi suficiente. Foi suficiente.